É falsa a ideia de superioridade quando analisada pelo critério da intelectualidade. Intelectualidade versus sabedoria. Hoje eu li o capítulo Esclarece Amando, de Minutos com o Chico Xavier. E aqui ele fala sobre o conhecimento que a gente tem, a ignorância que a gente tem e a sabedoria, que é aquilo que é muito além do conhecimento, não é sobre ler livros, né? Ele fala que quando a gente lê livros, quando a gente conhece coisas diferentes que os outros ainda não conhecem, isso sem dúvida pode sim dizer que você tem mais cultura, mas jamais que você é mais sábio que o outro. A sabedoria, ela é como uma voz interna, né? É você realmente ter aquele feeling de perceber o que está acontecendo ao seu redor, de perceber o que está acontecendo com você, quais são as oportunidades que você está tendo e quais são as oportunidades que você está dando para os outros com o conhecimento que você tem, com o seu intelecto. E aqui ele diz, a orientação espiritual nos aponta o caminho da utilização de nosso saber para construir e abençoar, nunca para menosprezar aqueles que ignoram aquilo que sabemos. Então, muitas vezes não é que aquela pessoa ignora o que você sabe, ignora o seu conhecimento, mas simplesmente porque ela é ignorante no assunto, ela não teve oportunidade para entender sobre isso. Muitas vezes, se você leva alguma informação para alguém, é o primeiro contato que a pessoa está tendo com aquela informação. Mesmo nos dias de hoje, né? Com a globalização, que a gente tem o hábito de falar que todo mundo tem acesso à informação, mas isso não é uma verdade, né? Até porque cada um, por mais que você tenha o seu celular na sua mão, cada um vai ter acesso àquela informação quando, de alguma maneira, aquilo for necessário para ela, quando realmente ela estiver pronta para receber aquela informação, né? É por isso que dizem que às vezes a gente precisa ir de sementinha em sementinha para se fazer entender alguns assuntos um pouco mais complexos, um pouco diferente daquilo que a gente costuma ouvir. É que ele diz também, o verdadeiro sábio sabe que nada sabe. O pseudo-sábio nem imagina o que ainda desconhece. Porque, de fato, há muito para conhecer. Muito. Por mais que você rode o mundo, por mais que você leia 1000 livros, sempre vai ter mais coisa para conhecer, né? O mundo não para. Então, a gente sempre vai ter aquilo. A gente sempre vai ter algo para estudar, algo a mais para conhecer, algo diferente para entender, né? E ele também diz que nosso saber deve ser um motivo de amparo ao ignorante, nunca de o ridicularizá-lo. A única diferença entre o culto e o ignorante talvez seja a oportunidade que o primeiro teve de se intelectualizar, oportunidade esta que foi concedida por Deus, exatamente para que ele servisse de auxílio ao ignorante. Então, se você entende um pouco mais sobre um assunto do que uma outra pessoa e você acha que vai ser importante essa outra pessoa entender sobre, busque levar a informação para ela, busque fazer o seu papel. Se você acredita que você entende de um assunto, faça o seu papel e leve a informação, comunique. Olha só, enquanto o culto se preocupava em adquirir um livro, o analfabeto trabalhava de sol a sol para levar alimento aos filhos. Outra coisa que eu acho interessante que ele fala nesse capítulo é que não é porque você tem mais conhecimento que necessariamente você é um espírito mais evoluído do que aquele que está trabalhando sol a sol, né? Às vezes aquele que está trabalhando ali embaixo do sol todos os dias para levar o alimento para casa é mais sábio que você, porque ele consegue perceber, ele tem a intuição muito mais ativada, né? Não dá para mensurar quem é mais sábio, quem é menos sábio, mas fica o exemplo pra gente entender que por mais que a gente entenda de um assunto, por mais que a gente tenha o conhecimento, não
pode se colocar como superior daquele outro que está trabalhando embaixo do sol, como disse aqui no livro. E para finalizar, eu vou ler essa parte porque é uma parte bem interessante. É assim que poderemos entender as palavras do instrutor espiritual Ferdinando. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então, voltando, se você tem conhecimento sobre algo, repasse esse conhecimento e repasse de maneira gentil. Pra gente, às vezes, é um pouco difícil quando você entende de um assunto e outra pessoa não entende. Vem aquela amargura, às vezes, né? De como assim você não entende? Como assim você não sabe? E sim, às vezes as pessoas não sabem de muitas coisas da qual você sabe. E essas mesmas pessoas sabem de muitas coisas da qual você não sabe. Então, se a gente praticar a humildade e simplesmente se comunicar com o outro, tudo vai ficar mais leve no nosso dia a dia. E aí, as consequências serão a leveza, porque você está agindo com leveza no seu dia a dia e você vai trazer mais leveza para a sua vida. Diferente de como ele finaliza aqui o capítulo de homens inteligentes, né? Ele fala homens, mas é uma forma de falar aqui no livro, né? Homens, mulheres, tanto faz, que abusaram do conhecimento que tinham e prejudicaram outras pessoas por conta disso. O desfecho pode ser diferente do que o desfecho dessas pessoas. Então, usem o conhecimento de vocês para aquilo que faça sentido dentro do coração de vocês e não somente dentro da mente de vocês. Porque existe uma grande diferença entre o que a nossa mente expressa e entre o que o nosso coração expressa. E buscar um equilíbrio dentro disso, eu, Júlia, acredito que é a melhor solução pra gente ter uma vida mais gostosa de se viver.